Bom dia! Como que você está? Tô passando aqui para te desejar um ótimo dia. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. A nossa mensagem de hoje está lá em Romanos 6:1, que diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? Que lindo esse versículo. Uns versículos anteriores, lá do capítulo 5, vai dizer assim: que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. E aqui ele começa esse versículo dizendo: então nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? E ele diz logo no segundo versículo: de modo algum. Como que eu posso permanecer pecando se eu sei que é pecado? Que transformação aconteceu? Que novo homem eu sou se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Esses dias eu ouvi um irmão dizendo uma frase, algo que eu sei que foi o Senhor que iluminou o seu coração para ele dizer: nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. E eu falei, eu fiz assim algo na minha mente assim, uau! E é verdade, nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. O pecado, nós precisamos entender que é um acidente, um erro no percurso, mas não uma permanência nesse lugar. Então, não tem como eu dizer que eu sou uma nova criatura se eu permaneço cometendo os mesmos pecados. Não tem como eu dizer que eu sou filha amada do Pai, se eu ainda permaneço da mesma maneira. Então, hoje nós vamos refletir se nós estamos pecando ou vivendo no pecado. E o versículo 2, essa palavrinha, ela é muito forte aos nossos corações. De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda vivemos nele? Não tem como, nós morremos para o pecado. Nós morremos para a mentira. Nós morremos para o engano. Nós morremos para o orgulho, para a soberba, para a vaidade. Nós morremos. Não tem como nós permanecermos se nós encontramos com o Pai. Não tem como a graça nos alcançar e nós sermos do mesmo jeito. Porque aonde a graça chega, não tem como. Então que nessa manhã, você, em nome de Jesus, não faça isso novamente. Não permita que o pecado te manche para que você perca a graça. Não permita. Não permita que o pecado te afaste da graça. E quem tem a graça em nossas vidas? O Senhor.
Então, que eu e você entenda isso. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O versículo 2 vai dizer: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós somos nova criatura. E que você venha refletir sobre isso. Se você tem pecado ou vivendo no pecado. Lembrando que pecado é um erro, mas não permaneça pecando, porque aquele que encontra Cristo, aquele que encontra a graça, o pecado não domina, o pecado não rege, não dita as regras. Amém? Que Deus te abençoe e que você venha refletir poderosamente sobre essa mensagem no dia de hoje. Que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas lembre-se que viver em pecado é viver longe do Pai. E viver longe do Pai é perder a sua salvação. Que Deus te abençoe. Amém? Good morning. Obrigada, Deus.